média, 12 gols, uma assistência. A última partida dele foi em dezembro, hein? Rapaz, não jogou esse ano. 19 de dezembro de 2020, por conta da pandemia, uma série de coisas, não podia voltar, etc. Foi lá, conseguiu a rescisão, o Corinthians esperou pacientemente e de forma inteligente também, né? E aí o Roger Guedes vai ser anunciado, né? É o presente de aniversário antecipado, o Corinthians faz aniversário nesse mês de setembro aí. Professor, vou falar uma coisa pra você, estou pensando aqui nesse Corinthians. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma tela com o Corinthians com os reforços. Montamos o Corinthians com os reforços e para deixar o torcedor do Corinthians ainda mais na expectativa, a gente até colocou o William lá, tá bom? A gente até colocou o William nessa telinha, a gente fala já já. Agora, professor, é mais um que chega sem a menor dúvida que vai ser titular. Dá para esperar um pouquinho, recondicionamento, isso tudo, ou chegou, já põe o homem para jogar, professor? Não, tem que esperar, né, William? Tem que esperar, ou pelo menos entrar dosando. Está fazendo até com o Renato Augusto, a gente falava da expectativa, mas a coisa está sendo bem encaminhada. Agora é um presente antecipado em relação ao aniversário, né? Em relação à necessidade do time, é um presente atrasado. Esse presente aí devia ter vindo para o Thiago Nunes ainda. Porque esse cara jogando com essa característica, as pessoas falam Roger Guedes. Olha, mais do que o próprio Roger Guedes, o que me agrada é a ideia de alguém com a característica do Roger Guedes. Eu acho que muito do que esse elenco do Corinthians pena é o fato dele ser desequilibrado. A gente discute muito aqui qualidade de jogadores. Do meio para trás tem qualidade, do meio para frente não tem ninguém. É menos a qualidade e as características quando você monta um elenco. Às vezes você tem elencos mais modestos, com uma fartura maior de características de jogadores. O Fortaleza é isso. Fortaleza é um elenco modesto que tem muita opção. O Vojvoda olha para o banco, ele sempre tem jogador para botar fogo no jogo, jogador para o lado. O Corinthians não tem isso. Não tinha nem no time titular. Então com o Roger Guedes passará a ter. A gente imagina que passará a ter, não só pelo que ele fez na China, não. Vamos lembrar que o Roger Guedes sai muito bem do Atlético Mineiro, onde aliás começou muito mal. Nunca esqueça um jogo de primeira rodada contra o Vasco, que ele pisa na bola no ataque, no contra-ataque o Galo tomou gol. Mas depois ele sai em alta aqui do Brasil. E é um jogador, por característica, muito interessante para esse time do Corinthians. Gosto mais da característica de jogo do Roger Guedes do que propriamente do próprio Roger Guedes, se é que você me entende. Mas talvez tenha melhorado um pouquinho também, né, professor? Vai amadurecendo, né? Ainda o tempo vai passando e tal. Já tinha ainda melhorado é um jovem, aqui, claro. Né? Já tinha melhorado aqui. Ele já saiu com a cabecinha melhor aqui, né? Sim. Então, ele ficava bravo quando era substituído, lembra? Isso aconteceu, né? E tem um detalhe, hein? É um raro jogador jovem chegando ao Corinthians. Sim. Jovem, eu digo, né? 24 anos, perto, o Corinthians só traz trintão. Também precisa ver sob esse ponto de vista, porque daqui a pouco vai ter que montar um time todo de novo. Então essa é uma outra coisa que me agrada nessa negociação. Ô Celso, e até jovem com essa capacidade. Não, pegando esse gancho Vai lá, Brelão. Juventude, o Corinthians achou dois caras inesperados. Gustavo e Adson têm entregado muito, até mais do que se esperava deles, né? Quando o Gustavo foi contratado, muita gente questionou, ele até demorou um pouco a se adaptar, mas por esse encaixe que o Silvinho conseguiu, o Renato Augusto entrando aos poucos no time, eu não colocaria de cara o Roger Guedes, até porque o Corinthians não está desesperado hoje por esse jogador. Entendo quando o Celso diz, faltava esse cara no elenco, esse cara intenso, que tá, desde o Malcom, a saída dele, o Corinthians não tinha um cara ali com esse tipo de característica. Hoje, pelo menos, conseguiu um paliativo muito bom com Adson e Gustavo, pelo que eles estão jogando, pelo entendimento que conseguiram com o Juliano. Eu não vejo como uma urgência hoje para o setor. É óbvio que quando o Roger Guedes estiver em forma, estiver 100%, ele deve ser o titular, mas não faria isso de forma apressada, para colocar o cara de uma vez. Eu faria um processo muito semelhante ao que o Silvinho está fazendo com o Renato Augusto, de recondicionamento, de poucos minutos até encontrar a forma física ideal, o ritmo de jogo, porque o Roger Guedes ficou muito tempo parado, a gente está falando de mais de um semestre de inatividade, né, de inatividade em jogo oficial, então por isso eu acredito que ele, por mais que seja jovem, vai levar um tempo ainda para se recondicionar e o Corinthians hoje não precisa
pensar um cara do nada que em outros momentos ele chegaria, ó, meu filho, se vira aí, vai ser titular, joga um tempo que seja, mas hoje o Corinthians não está desesperado, nem na tabela e nem do ponto de vista tático do time, hoje está bem resolvido, principalmente quando a gente tem a perspectiva do Renato Augusto em breve se firmar como titular. Olha a tela que a gente prometeu aí, hein? Vamos dar uma olhadinha nessa tela? Porque é para empolgar, hein? É para empolgar, claro que é. Olha esse time. Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Aí o Gabriel, como a gente falou, o cara para segurar a bucha ali. Renato William, Augusto, já cravamos? Juliano. A gente está colocando uma possibilidade, né? Uma possibilidade. E tem o Adson ali, o pobre Adson, né? Tá indo muito bem, mas aí vai ficar complicado. Roger Guedes ou Gustavo Mosquito, pobre Mosquito, e Jô lá na frente, tá? Então você imagina ali o quarteto: Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, esses estão aqui, quer dizer, o Roger Guedes falta assinar, mas tá ok, tá ok. E o William aqui, claro, ainda precisa conversar e tal, etc. Ainda é uma coisa que não tá perto, não. Mas vamos imaginar que ele chegasse. É o quarteto fantástico do Corinthians, Abel. Agora, aí o Jô não ia morrer de fome, hein? Quanto tempo o Corinthians não tem um time desse tamanho assim, hein, ô Abel? Pô, vamos pensar, acho que você buscou 2017. Lá 2015, né? Você buscou 2015? 2017 foi campeão brasileiro, né? Pô, mas era pesado assim? Tinha o Rodriguinho. Campeão brasileiro com o Rodriguinho jogando muito, com o Jô jogando muito. O Jadson tem que respeitar também. O de 2015 jogava mais, na minha opinião. Jogava um futebol muito mais envolvente, mais bonito até. Olha o time de 17 aí, ó. Olha o time de 17 aí pra te ajudar. Cássio, então, olha Fagner. Dupla... Vai lá. Balbuena, Pablo, Arana, Maicon, Gabriel, Romero, Rodriguinho, Jadson, tinha o Cleison também, e o Jô. Fala aí, Abel, fala aí. Então, um grande time, pô, foi campeão brasileiro de uma forma espetacular. Chegou a abrir uma vantagem ali já no final do primeiro turno, grande em relação aos adversários, tão grande que mesmo quando ele oscilou no segundo turno, ele teve fôlego para garantir o título ali no final. Mas se a gente analisar, olha aí, Cássio, Fagner, Arana, né? É do nível do time atual, ou se bobear até melhor, né? Porque atualmente tem o Cássio Fagner também e tem o Fábio Santos. A dupla de zaga era maravilhosa, o Pablo e o Balbuena, jogando muito. O Rodriguinho voando. O Jô de 2017, muito melhor que o Jô atual. Tinha um Romero, que poderia não ser aquele jogador de futebol vistoso tal, mas era um jogador importantíssimo, taticamente, que se entregava demais naquele time do Corinthians. Então, um time muito forte, muito forte. Eu gostava mais do time de 2015. Respondendo a sua pergunta, qual foi o último grande time do Corinthians, que dá para comparar com esse atual, caso o William realmente chegue? Sem dúvida nenhuma, para mim, é esse time de 2017. Até porque de lá para cá o Corinthians caiu demais e teve alguns times muito mais fracos tecnicamente, né? Então esse de 2017, sem dúvida alguma. Em relação ao Roger Guedes, concordo com os amigos, eu acho que é uma ótima contratação, mas vai depender muito dele. Esse fator dele não jogar desde dezembro, de alguma forma é preocupante. O Roger Guedes é um jogador de característica de velocidade e tal, ele precisa muito do físico para mostrar o melhor futebol dele. O lado bom é que ele tem só 24 anos, é jovem ainda, então se dedicando com trabalho físico, com treinamento, ele vai readquirir a forma e pode muito bem voltar a ser aquele Roger Guedes. Qual Roger Guedes? Aí é que tá. Pelo menos na minha cabeça, quando a gente fala em Roger Guedes, eu tenho duas imagens. Tem quando ele saiu do Palmeiras, que ele não estava num momento tão bom, inclusive com muita gente falando de problemas extra-campo. E aquele Roger Guedes do Atlético Mineiro, jogando bem, fazendo muitos gols, dando um trabalho incrível para todas as defesas adversárias, os times que enfrentavam o Atlético Mineiro. Esse Roger Guedes que tem que ser o Roger Guedes do Corinthians 2021. Se for esse, vai dar trabalho. Aí, por exemplo, Roger Guedes em forma, jogando bem. O Renato Augusto em forma, Juliano em forma. Se realmente o William vier, aí fica um Corinthians muito forte. Muito melhor do que o Corinthians que a gente vinha vendo aí até um mês atrás. Não dá nem para comparar.
Eu tenho dúvidas sobre 2017 2017, viu, professor? Porque, claro, o time foi bom campeão. lembrar. O time foi campeão. Mas era um time que, quando começou, estava meio desacreditado. Era o time da quarta força, né? Isso. E assim, tirando o Rodriguinho, que chamavam de Ruindriguinho no começo de 2017, e ele foi fundamental, a gente tem o Romero, que era esforço, que era dedicação, que era empenho, que dava pique, voltava para marcar, fazia tudo que o Carille queria. O Jadson, que não era o Jadson de 2015. E o Jô, que era, claro, não compara agora, aquele Jô era melhor do que esse Jô, né? Muito mais. O jeito que você tá falando era uma porcaria o Corinthians, é isso? Não, porcaria não, mas era a quarta força. Então, mas aí é que tá a superando, diferença, foi melhorando. William. Primeira força, foi campeão. Mas quando começou era a quarta força. Esses caras que estão chegando agora, eles não chegam com dúvidas ou interrogações, estão chegando de titulares e para resolver e dar conta do recado. E assim, você pegar Romero, Rodriguinho e Jadson, por exemplo, e aí você pode colocar o Maicon também, né? Vamos lá, coloca aí para formar 4, né? E você pegar Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, e a gente vai falar daqui a pouco o William, se o William vier, esse quarteto é melhor, hein? Então, aí você tem a diferença. Esse quarteto de hoje não é melhor? A defesa eu concordo com o Abel, hein? Aquela defesa era melhor mesmo. Pô, aquela defesa era melhor, sem dúvida. E o Gil hoje não está muito confiável. Mas esse quarteto... Mas você falou na teoria aí, o fulano estava mais ou menos, o Beltrano. O Rodriguinho jogou muito em 2017. Jogou. O Jô fazia gol todo jogo. O Jô fazia gol todo jogo. É que quando começou o ano, era uma grande interrogação. Né? Esse era o segredo. Depois não, virou... mas a interrogação virou realidade. Foi campeão jogando bola. Para mim, assim, mesmo que depois tenha virado realidade e mereceu, fez um baita brasileiro, principalmente no primeiro turno, se eu comparar nome por nome desses 4 que eu falei,